Olá, pessoal! Estamos aqui no videocast podcast Reprodução Assistida, um projeto em parceria da revista Evolution com a Associação Brasileira de Reprodução Assistida. É uma grande satisfação e honra estar aqui com todos vocês e hoje estamos recebendo uma grande e especial autora que tem projetos editoriais incríveis, não só dialogando com o público grande, mas também com o público infantil. E a Bettina, ela lançou com a editora Viva Mais o livro no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, Sendo um Sonho Acontece. Então, para que vocês conheçam mais, eu quero dar as boas-vindas à Bettina e pedir para que ela se apresente, para que vocês conheçam um pouco mais sobre essa importante pessoa. Obrigada, Vivi. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui nesse congresso. É a minha primeira vez. Eu que fui uma ex-paciente, né? Fiz a minha FIV e eu tive a minha filha, né, de maternidade independente, que é um jeito diferente de formar uma família, e foi onde eu encontrei o meu direito de exercer, né, aquele sonho da maternidade. E acho que como comigo deu tudo muito certo, Vivi, eu fiz isso há 11 anos atrás, né, onde a gente não tinha informação quase nenhuma, né, uma maternidade independente é quando a mulher solteira deseja gerar uma criança através da reprodução assistida, quer dizer, usando o material genético de um doador. Então, imagina que há 11 anos atrás não tinha nenhuma informação, não tinha Google, não tinha Instagram, não tinha nada. E eu tive que buscar as respostas, acho que muito na vivência, porque, né? Muito nas suas dores. Nas minhas dores, e acho que isso me motivou a meu primeiro projeto, que foi um livro para mulheres, para ajudá-las nessa decisão, nos medos, né, nos desafios, né, porque mal ou bem ainda é um tabu na nossa sociedade. E eu uso muito a minha voz para quebrar isso, né? E agora, né, esse livro foi muito para trazer essa história, como você falou, para os pequenos, né, para que eles se sintam acolhidos dentro da nossa sociedade, porque a estrutura familiar dele, apesar de ser diferente, é legítima, porque ela é baseada em amor, né? E amor é o que importa, né? Vamos Verdade, combinar. Bettina. E assim, conta pra gente um pouco mais sobre o seu livro primeiro, que acho que foi o seu primeiro livro, foi Maternidade Independente. Conta um pouco para quem não teve a oportunidade de conhecer esse importante trabalho, que é onde a Bettina inicia essa jornada de uma grande escritora que a gente está cada vez mais se revelando com conteúdos muito especiais para o mercado. Vivi, foi assim, o livro demorou 3 anos, né, para ser desenvolvido, escrito, porque eu queria muito que as mulheres, né, que estão partindo para esse projeto de maternidade independente, elas tivessem todos os questionamentos, as dúvidas, os medos, que eu pudesse ajudá-las a não só levantar, como a acalmar essas próprias objeções, né? Porque uma mulher que escolhe uma maternidade independente tem aquela certa dose de coragem, ao mesmo tempo que você tem que ter uma racionalidade na sua decisão. Não é qualquer mulher que vai fazer uma maternidade, tem que ser uma mulher que tem o pilar emocional estruturado, o financeiro estruturado, tem uma visão do seu próprio passado mais elaborada, no sentido de que não depender de ninguém para ser feliz, né? De uma outra pessoa para ser feliz, que ela pode ser feliz sozinha. Então, o livro conta muito a história, né? A minha busca por esse sonho e tudo que eu tive as minhas próprias objeções, né? Que eu tive que superar, e entrevistas com outras mulheres reais, que elas puderam dividir, compartilhar nesse livro com outras pessoas, né? Porque é uma vivência muito introspectiva. E o livro nasceu desse amontoado de coisas, e eu falo um pouco do diário de bordo. O que é o diário de bordo? É quando eu conto a minha vida um pouco, os 3 primeiros anos da minha filha. E aí foi o que levou para esse outro projeto, né? Eu acho que você no primeiro projeto você conseguiu, através da sua dor, traduzir e compilar informações muito importantes, eu acho que para dialogar com cada pessoa que busca inspiração numa jornada como a sua. Uma mulher muito corajosa, que desafiou aí paradigma
para realizar o seu sonho, né, Betina? E isso te inspirou agora o lançamento de um projeto editorial, Sendo um Sonho Acontece. Então, conta pra gente um pouco mais. Esses livros, Vivi, na verdade, eu fiz a primeira vez que eu, né, fiz esse livro foi para contar, eu usei como ferramenta para contar para minha filha, porque essa foto aqui que aparece aqui foi o dia que eu entreguei esse livro para minha filha e comecei a contar a história para ela. Deve ter sido muito emocionante. Foi, a gente chorou, então foi muito emocionante. Por quê? Porque eu queria que ela soubesse a origem dela. E por que que eu escrevi esse livro? Porque me ligaram da escolinha dela e eu tinha uma relação com a diretoria que eu falei, olha, se algum momento tiver alguma situação em relação a pai, eu quero saber, né? Tanto pro bem quanto mais ou menos. E me ligaram, falaram, olha, Betina, hoje a sua filha, Catarina, disse que o papai dela tinha morrido, quando uma criança perguntou sobre o papai dela. E eu não queria que isso acontecesse, porque eu acho que a verdade, ela é a mais transformadora ferramenta para a gente viver em paz, entende? Então eu acho que eu não estou fazendo nada de errado. Uma maternidade independente não é. Errado é uma escolha, mas errado é usar uma outra pessoa, um parceiro que eu não goste, que eu não mame, para ter um filho. Então eu resolvi, né, criar essa situação para mim, porque eu entendo que isso é mais legítimo. E aí a diretora me ligou dizendo que o papai dela tinha morrido, que ela tinha falado. Isso me incomodou profundamente. Eu falei, eu não quero isso. E foi quando eu resolvi escrever esse livrinho como uma minha própria ferramenta. Então, como foi para você o lançamento no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, onde você conseguiu também dialogar com médicos profissionais, né? E sobre o lado, né? Se olhar não só como paciente, mas eu acho que você escreveu sua primeira publicação muito focada na paciente e essa segunda publicação num público que merece uma explicação mais lúdica, né? Como foi essa experiência? Eu acho assim, todos os médicos que eu tive contato, eles falaram, nossa, que coisa legal essa coisa da maternidade e da reprodução assistida, porque eu acho que esses dois lados é que formam a verdade, né? Porque, mal ou bem, eu falo muito do doador, da sementinha. É claro que eu não explico de forma detalhada nem nada disso, mas a criança precisa entender que o papai dela é o doador da sementinha, que é o papai da sementinha, mas não é o papai verdadeiro. Então, existem esses elementos lúdicos, mas que é totalmente caracterizado da reprodução assistida. E os médicos usam eles querem que esteja na clínica para incentivar, porque imagina uma mulher que chega para fazer o seu tratamento, ela quer entender, claro, ela precisa superar alguns medos, mas tendo uma ferramenta que ela sabe que isso vai ajudar a contar para o filho dela, isso já é uma ajuda gigante que eu não tive nada disso. E é uma coisa muito grande minha, de um prazer mesmo meu, de poder ajudar essas mulheres e aliviar essa dor que tem, né? De achar que o filho não vai conseguir entender, que não vai dar para entender, que não tem uma história, que não tem um livro que materializa a origem dele. Que bom. Parabéns, Betina, pela iniciativa. Agradecemos a confiança da Betina pela editora Viva Mais. O lançamento também muito especial, acho que onde o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, que foi o palco, que conectou tudo isso, que a sociedade, né, a Associação Brasileira da Reprodução Assistida proporcionou toda essa conexão, esse encontro. E então o livro está aí para todos vocês que querem conhecer um pouco mais. Agradecer a Betina pela essa especial participação. Muito obrigada. A confiança dela. Desejar muito sucesso nessa jornada, que você é muito especial e merece. Muito obrigada. Obrigada, Betina.